A paz, meus irmãos, eu sou Helena e nós estaremos nessa jornada de leitura. Hoje a aula é a aula 119 e nós estudaremos sobre 1 Samuel 27, 28 e 29, João 11 e Salmo 87. Mas antes vamos orar, pedir a Deus a graça dele sobre as nossas vidas. Senhor amado, queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui e queremos lhe pedir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, para ministrar aquilo que necessitamos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, abençoa as famílias, Jesus, que estão assistindo ou que ainda irão assistir. Cubra, Senhor, com a Tua graça. É o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos ver aqui em 1 Samuel 27, um capítulo de grande pressão sobre a vida de Davi, porque Davi passa anos fugindo de Saul. Só que nesse momento ele percebe que ele pode ser morto, né, a qualquer momento por Saul, e começa então a tentar fugir de Saul. E para fugir de Saul, ele vai para a cidade dos inimigos de Israel. Ele vai para Gate, né? Davi, ele vai ali, se apresenta, né, ali para o rei Aquis, e Aquis, no verso 6, recebe Davi, fala assim, ó, então Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. Então, ele foi acolhido por Aquis, rei de Gate, que concedeu a cidade de Ziclag para que Davi pudesse habitar. Então, nós vamos ver um período muito complexo da vida de Davi, onde ele era ungido do rei de Deus, né, ungido de Deus, mas estava fugindo da terra, né, prometida, vivendo fora da terra prometida. E estava vivendo entre os inimigos do povo de Deus. E Ziclag se tornou uma cidade muito importante para Davi, porque ali ele conseguiu, porque ele estava com o seu grupo, né, com o seu exército aí de 600 homens fiéis, né? Então ele fortaleceu aí o seu grupo de guerreiros, consolidou sua liderança antes de assumir o trono. E nós vamos ver então que Davi, ele foi para a terra dos filisteus por falta de confiança naquele momento. O medo realmente tomou conta do coração dele, o medo de morrer, e ele não consultou a Deus, não há relato de que ele fez alguma oração, né? Houve alguma palavra do Senhor sobre a vida dele para que ele saísse ali de Israel e fosse ali para a terra dos inimigos. Não houve nenhuma palavra, mas o medo que tomou conta do coração dele. E segundo o versículo 7, ele habitou ali por 1 ano e 4 meses. Parece pouco, mas foi um tempo onde Deus pôde fazer com que Davi consolidasse seu exército. Saul continuou perdendo a sua força e Deus preparou um caminho de transição para o reino, né, que Davi foi ungido e que logo seria que ele assumiria. Só que tem períodos na nossa vida, assim como aconteceu com Davi, né, que parece que as coisas estão estagnadas, né? Não mudam, né? Ele muito tempo sofrendo perseguição, mas a gente tem que entender que muitos desses momentos também são momentos de preparação, são tempos que o Senhor nos dá para que nos preparemos para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, muitas vezes Deus trabalha silenciosamente e a gente fica pensando que Ele não está fazendo nada, que nada está sendo mudado, mas Ele está trabalhando, assim como estava trabalhando com Davi. No verso 8 e 9 diz assim, subia Davi com seus homens e davam sobre os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas. E esses Amalequitas, eles eram antigos inimigos de Israel, né? Séculos antes, Deus havia determinado justiça contra eles por causa da sua perversidade contra o povo de Israel, que está lá em Êxodo 17, 14 e Deuteronômio 25, 17 ao 19.
E de certa forma também, Davi estava executando um juízo que Saul havia falhado em cumprir em 1 Samuel 15, né, onde Deus havia falado quando ele atacou, né, os inimigos ali, os amalequitas, e estabeleceu que não ninguém permanecesse vivo, nenhuma criatura, e ele permitiu que o rei continuasse vivo, os melhores animais também, né, ficassem vivos, e aí ele não cumpriu aquilo que o Senhor havia pedido para ele integralmente. Ele desobedeceu ao que Deus tinha pedido. E a gente percebe, né, então, pela vida de Saul, que aquilo que Deus manda abandonar, ele deve ser tratado com seriedade, né? A gente não pode fazer acordo com o pecado. E Saul sempre estava nessa situação, obedecia, desobedecia, obedecia a metade, e isso fez com que ele vai mostrando que ele vai se afastando de Deus, né? Deus vai se afastando dele também. Nos versículos 10 a 11, aqui a gente vê um rei que confiava, né, bastante em Davi, achava que ele ia ficar ali com ele para sempre. E Davi dizia para ele que estava atacando Judá, só que ele não estava atacando Judá, né? Ele estava atacando os inimigos ali, mas não do povo de Israel, mas não estava atacando Judá. Então, Davi, ele mentiu, né? A Bíblia não fala assim, não elogia esse tipo de atitude dele, nem aprova, mas mesmo estando entre os inimigos, ele não atacava o povo de Israel, né? Então a gente vai ver que a Escritura, a Bíblia, ela vai mostrar tanto as virtudes quanto as falhas, né? Dos homens ali que compõem a palavra do Senhor. E nós vamos ver que o medo ele pode nos levar a atitudes que não refletem plenamente nossa confiança em Deus, que foi o que aconteceu com Davi, né? Ele ficou com tanto medo, um homem que viveu tantas coisas com Deus, e por que agora ele permite que o medo tome conta dele e vai justamente para a terra do inimigo? Mas muitas vezes a gente permite que o medo faça isso com a gente. O medo pode nos paralisar, pode nos cegar. Então a gente precisa tomar cuidado para que não tomemos nenhuma decisão baseada no medo. A nossa decisão tem que ser baseada na palavra, né? E a Bíblia diz em 1 João 4,18 que no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, é no Senhor que nós devemos confiar, e aquilo que está nos atemorizando, nos deixando receosos, a gente precisa apresentar em oração, porque Deus responde às nossas orações. E nós vamos ver que enquanto Davi estava em Ziclag, Deus estava trabalhando, né? A queda de Saul, a transição do reino, a ascensão do futuro rei de Israel, tudo isso estava sendo preparado. E aí nós vamos aqui já para 1 Samuel 28, onde nós vemos, né, vamos ver até um contraste entre Saul e Davi, né? 1 Samuel 28 é um dos capítulos muito impactantes, né, da Bíblia, e ele vai mostrar, né, o contraste de atitude de Davi e Saul, onde o capítulo mostra que alguém que rejeita repetidamente a voz de Deus pode chegar um momento em que não encontra mais direção espiritual. Então, a gente, às vezes, né, as pessoas buscam o Senhor e nunca obedecem, né? Nunca se entregam totalmente ao Senhor. Isso faz com que o seu coração fique endurecido e Deus começa a não responder mais as orações. E em 1 Samuel 28, o rei Saul estava enfrentando uma nova guerra, né, contra os filisteus. Enquanto isso, Davi ainda vivia entre os filisteus sob a proteção de Aquis. O profeta Samuel já havia morrido e Saul estava espiritualmente distante de Deus. O reino estava em crise, o rei desesperado, e no desespero ele tomou uma das piores decisões da vida dele, onde ele foi tentar, né, ter uma resposta de Deus e não teve essa resposta de Deus, né?
E já Davi, em Aquis esperava que Davi, né, lutasse ao lado dos filisteus contra Israel. E Davi também se encontrou numa situação difícil, porque ele estava com os inimigos, e como ele ia fazer? Ele ia juntar com o exército para lutar contra Israel, mas até isso Deus fez com que mudasse a situação. Se Davi tivesse ali com o exército, como que ele ia falar? Não, eu não vou lutar. Ele ia morrer também, né? Só que aí Deus faz com que os príncipes, né, os principais ali do exército dos filisteus, quando vê que Davi estava junto com Aquis, e Aquis falou, não, ele está com a gente, eles não aceitaram, não confiaram, porque eles conheciam quem era Davi, eles conheciam o guerreiro que Davi era, então não aceitaram. Então, Davi, na verdade, tem um livramento, né? Nesse momento que ele não precisa lutar ali com o povo, não é mostrado sua verdadeira intenção, né? Mostrar os seus verdadeiros planos ali, e Deus guardou ele mesmo em situação difícil. Então, às vezes, nossas decisões podem nos colocar em situações complicadas, mas Deus continua sendo capaz de abrir caminhos onde não vemos solução. E Saul, quando ele pergunta, né, ao Senhor sobre o que ele devia fazer, o Senhor não lhe responde. Aí o que ele faz? Ele procura orientação por sonhos, pelo Urim, pelos profetas, mas Deus não responde. E a gente sabe que o silêncio de Deus ele não acontece de repente. Ele houve muita desobediência repetidamente, ele rejeitou as correções divinas, perseguiu Davi injustamente, o arrependimento sempre era superficial. Então o problema não era Deus não querer falar, mas Saul ter rejeitado a voz de Deus muitas vezes. E quem ignora a palavra de Deus corre o risco de endurecer o coração. E de que forma Deus vai falar com a gente hoje? É por meio da oração, da ação do Espírito Santo. E aí o Saul, no desespero, que a gente comentou anteriormente, ele procura uma médium em Endor. E essa mulher tinha um espírito de feitiçaria e ele tomou uma atitude contraditória, porque anteriormente ele tinha expulsado todos os médios de Israel. E ali ele vai atrás, né, dela, inclusive ela fica até com medo e tudo, mas ele vai atrás dela porque ele não escuta mais a voz do Senhor. E Endor ficava justamente ao norte do Monte Gilboa, onde aconteceria a batalha, né, decisiva ali. E Saul saiu durante a noite, escondido, né, para consultar a mulher. E o que aparece ali é o que diz, né, ser Samuel. E nós temos duas interpretações. Tem uma linha, né, que acredita que foi Samuel que apareceu mesmo, e a outra que não, que ele foi enganado, né, que foi um espírito maligno imitando Samuel. E porque Deus proíbe totalmente a necromancia, né? E também lá em Hebreus 9 fala que é dado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se, né, o juízo. Mas independente disso, Saul estava buscando orientação em uma fonte proibida, porque havia abandonado a verdadeira fonte, né? Então ele foi procurar onde Deus tinha rejeitado, né? E proibido, inclusive, essa consulta aos mortos. E mesmo assim, né, as palavras ali se concretizam do que é falado, né? Ele sabe que o fim dele estava próximo ali, e a gente vê em Saul que as consequências da desobediência podem demorar, mas elas chegam, né? A graça de Deus é abundante, mas não devemos brincar com a sua santidade. E o interessante é que Endor, né, onde ele foi procurar essa feiticeira, significa fonte da habitação. E aí Saul foi buscar uma fonte errada, né, a resposta para a sua vida. Então, a gente precisa tomar cuidado para que o desespero não tome conta, né, da nossa vida, dos nossos pensamentos, porque o desespero não justifica a desobediência. E Deus deve ser buscado enquanto há oportunidade.
É o que diz Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque toda decisão terá uma consequência. Então, nossas decisões têm que estar debaixo da vontade do Senhor. E a reflexão que fica é quais são as fontes, né, que nós temos buscado para obter direção. Onde temos buscado essa fonte? Em 1 Samuel 29, a gente vai ver que é um capítulo muito importante na vida de Davi, né? Porque a gente vê a providência de Deus sobre ele, vê Deus protegendo Davi de uma situação extremamente difícil. No capítulo anterior, os filisteus estavam se preparando para uma grande batalha contra Israel e Davi havia se refugiado contra os filisteus e servia, né, ao rei Aquis. E Aquis confiava nele. Só que aí Davi tem um enorme dilema, né? Ele luta contra Israel, se lutasse estaria combatendo seu próprio povo, se recusasse perderia a confiança de Aquis, se revelasse suas verdadeiras intenções poderia ser morto. Então ele estava numa situação muito difícil mesmo. Versos 1 e 2 do 29 fala assim: e os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos em Afec. Os exércitos filisteus marcharam para a guerra enquanto os israelitas estavam acampados em Jezreel. Mas quando os comandantes, né, viram ali Davi, eles não aceitaram, né, que Davi lutasse junto com ele, e isso não deixou de ser um livramento, né, para Davi. Mesmo uma situação difícil, ele alcançou a misericórdia do Senhor que trouxe providência. E aí Davi não precisou escolher, né, entre Israel e os filisteus, porque os próprios príncipes, né, e maiorais ali do exército dos filisteus não aceitaram que ele lutasse com ele. Ele não precisou lutar contra o seu povo, né, e não precisou trair Aquis, Davi, né, e não precisou se explicar. Olha só que livramento que Deus deu a Davi. Aí a gente pode concluir que os inimigos de Davi o salvaram, sem nem saber, né? Eles salvaram Davi dessa situação aí. Então a gente pode ver que Deus pode nos livrar das consequências de decisões equivocadas. Muitas vezes nos colocamos em situações complicadas por nossas próprias escolhas, mas quando nos arrependemos e permanecemos dependentes de Deus, Ele continua capaz de abrir caminhos de livramento, né? E nem toda porta fechada é derrota. Muitas vezes ali, né, quando os filisteus rejeitaram, né, que Davi lutasse, falaram, mas por quê? Mas era livramento, né? Uma porta fechada que foi um grande livramento para Davi. E lembrando que mesmo Davi, estando com o exército do inimigo, ele não lutava e não atacava o povo de Deus. Isso ele permaneceu, né, em quem ele era. Então foi isso que Deus olhou no coração de Davi. Ele não se corrompeu. Que muitas pessoas, por estarem em lugares que têm muita projeção, às vezes não tem coragem, né, de continuar fiel aos seus princípios e acaba se corrompendo para que tenha posição, para que salve a sua pele. E mesmo assim, ele não atacou o povo, embora ele tivesse, sim, mentindo, enganado, e a Bíblia não elogia esse tipo de atitude. E aí a gente vê que as estratégias humanas, elas nos colocam em situações complicadas. Então, por isso que a gente precisa depender do Senhor totalmente, que quando a gente começa a querer dar um jeitinho, acontece como Davi, né? Você acaba criando uma situação muito mais difícil. Mas mantenha-se firme, coloque em oração, que Deus muda. Até as decisões erradas que a gente acaba tomando em nossas vidas, Deus muda as realidades. Em João 11... como a gente já vem falando, né, que Jesus se apresenta diretamente quem ele é. E principalmente a divindade dele, a gente vê muito, né, em João. E João 11 é onde Jesus vai nos mostrar que ele não só ressuscita, mas que ele é a própria ressurreição e a vida.
Então, o Evangelho de João, ele apresenta um dos maiores milagres realizados por Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro morava ali em Betânia com as suas duas irmãs, Marta e Maria, que a gente já conhece a história. E Betânia, ela ficava próxima de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de distância. E Jesus frequentemente visitava essa família, né? Mostrando que havia uma amizade, né? Entre eles. Tanto que no versículo dos versos 1 ao 6, fala assim: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então era de conhecimento das pessoas, né? Que Jesus tinha um amor por aquela família. E Maria e Marta, né, já enviaram um recado para o Senhor, dizendo que ele estava enfermo. Mas mesmo assim, Jesus ainda ficou ali por 2 dias. Parecia demora, né, irmãos? A gente, quando está com alguém doente na família, a gente quer, né, que o Senhor imediatamente realize a cura, que provavelmente é o que elas queriam. Mas Deus tinha um milagre ainda maior para realizar. E ele demorou, né, mais tempo para chegar até ali. E aí muitas vezes a gente pensa que Deus está atrasado, mas ele não perde o controle. O silêncio de Deus não significa ausência. E nos versículos 7 a 16 de João 11, os discípulos ficaram, né, preocupados porque os judeus queriam matar Jesus. E mesmo assim Jesus queria voltar. Mas aí Tomé, né, que é sempre lembrado pela aquela pessoa que, né, que precisa ver para crer, ele fala assim, ó, vamos nós também para morrermos com ele, porque eles sabiam, né, porque estava bem mais acentuada essa perseguição contra Jesus, e se ele voltasse ali, né, ele poderia sim morrer, mas eles foram junto com Jesus. E quando Jesus chega, ele encontra com Marta, né? E Lázaro já estava morto há 4 dias. Os judeus daquela época, né, diz que popularmente o espírito permanecia próximo ao corpo por até 3 dias. Mas ao chegar no 4 dia, Jesus elimina qualquer possibilidade de dúvida sobre o milagre. E aí Jesus não disse que realizaria uma ressurreição, né? Ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. E Maria chega chorando aos pés de Jesus, e Jesus chorou, né? E quando Jesus chora, há uma identificação ainda maior conosco, né? Mostrando sua humanidade, a sua compaixão, sua identificação com a dor humana, com esse choro de Jesus, e a gente percebe que ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E Jesus chega no túmulo, nos versos 38 a 44, e fala assim: tirai a pedra. Né? Porque naquele tempo eram dentro das cavernas, né? E tinha uma porta muito grande. E aí Marta fala assim: mas Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É aquilo, a gente sempre vai colocando as dificuldades, né? Mas aí Jesus clama em alta voz: Lázaro, sai para fora. Ele nem foi lá tirar, ele só falou. Assim como na criação, por meio da palavra, e tudo veio a existir, por meio da palavra de Jesus, houve a ressurreição de Lázaro, né? Então, a gente vê que Jesus é capaz de ressuscitar aquilo que está morto. E hoje a pergunta é: o que morreu na sua vida? Sonho, esperança, fé, propósito, tudo pode voltar à vida por meio de Jesus. Peça a Ele, ore, Ele pode mudar as circunstâncias. E os líderes religiosos, mais uma vez, em vez de se alegrarem, né, por aquele milagre esplêndido que aconteceu ali, o milagre da ressurreição, na realidade, isso acelerou os acontecimentos que levariam à crucificação de Jesus, né? Porque os líderes religiosos estavam preocupados com a posição que eles poderiam perder, né? Com essa ascensão de Jesus, com essa fama de Jesus ali percorrendo. Então, eles estavam preocupados mais com eles mesmos. E nós vemos que
nessa situação, mesmo Jesus parecendo ausente, ele estava preparando para algo muito maior. E aí, João 11, ele vai apontar, né, que Jesus tem poder sobre a morte, né, por meio da ressurreição de Lázaro. Vai mostrar, inclusive, sobre a futura ressurreição de Jesus e a esperança da vida eterna. Então, tudo isso, né, em João 11 é apontado, né? A ressurreição de Lázaro, a futura ressurreição de Jesus e a nossa esperança de vida eterna. E quando fala, né, que Jesus chorou, é porque ele se importa com aquilo que nos machuca, com aquilo que nos entristece. E o versículo, assim, muito chave, né, aqui nessa leitura é João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, João 11, ele vai mostrar que Jesus, ele tem autoridade sobre a vida, a morte e o impossível. E mesmo quando tudo parece perdido, Cristo continua sendo a nossa esperança. O túmulo não foi o fim para Lázaro e também não é o fim para nós que estamos em Cristo. Não é o fim. E a pergunta de hoje é: que áreas da sua vida precisa ouvir hoje? Sai para fora. Né? Então, que você tenha esse momento, pode até pausar o vídeo um pouquinho, faça uma oração pedindo: Jesus, sai todo medo, toda enfermidade, vem falar com a tua voz de autoridade, em nome de Jesus. Faça essa oração. E o Salmo 87 é um salmo muito profundo, né, e profético. Ele é pequeno, mas ele traz uma revelação muito interessante. No verso 1 a 3 fala assim: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Neste salmo, a cidade de Jerusalém, também chamada de Sião, é apresentada não apenas como uma cidade física, mas também como um símbolo do reino de Deus. E Jerusalém não era a cidade mais antiga, né, mais a poderosa da região, né, na época. Mas sua importância, ela vinha da escolha divina, né, e não da grandeza humana. No Salmo 87, 4 fala: farei menção de Raabe da Babilônia, dos que me conhecem, eis que a Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este nasceu ali. Quem são esses povos? O salmista, ele cita nações tradicionalmente estrangeiras ou até inimigas de Israel, que é Egito, né? Raabe é o nome poético para o Egito, Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia. Então, o que o salmista está mostrando aqui? Que pessoas dessas nações seriam reconhecidas como pertencentes à cidade de Deus. Isso aponta para a inclusão dos gentios no plano da salvação, ó, desde o Salmo 87. Então, ele mostra que o amor de Deus não está limitado a um povo, cultura ou nacionalidade. O evangelho é para todos. No 5,6 fala: e de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos: este nasceu ali. A imagem é de um registro oficial, né, de cidadania. Deus declara que as pessoas de várias nações serão contadas como nascidas em Sião. E aí a gente vai ver que a nossa identidade principal não deve estar apenas em nossa nacionalidade, profissão, posição social, mas em pertencermos ao reino de Deus. E aí, nesse salmo, né, Deus inclui, inclusive, pessoas que não eram, que eram, na verdade, inimigas do povo de Deus, porque a salvação é para todos. E os cantores e tocadores de instrumentos dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Salmo 87, 7. A expressão todas as minhas fontes estão em ti fala da origem da vida, né? Da alegria, da esperança, das bênçãos. Então ele reconhece que tudo o que sustenta a vida vem de Deus. E muitos consideram, né, por conta da citação dessas nações, de várias nações, consideram esse salmo como o salmo missionário, né, do Antigo Testamento, porque ele engloba povos de todas as nações que seriam alcançadas por Deus. E o que é anunciado
nesse salmo ele vai ecoar em outras passagens, né, como Atos dos Apóstolos 2, né, que o evangelho é alcançado por vários povos, Efésios 2:19, que os gentios são feitos cidadãos do reino, Apocalipse 7:9, que diz que multidão de todas as nações diante de Deus. Então ele ecoa, né, até o Novo Testamento, até nós aqui. E aí a gente vai ver, né, nesse salmo que Deus ama, né, sua habitação, a presença de Deus transforma um lugar comum em algo especial, e que o reino de Deus ele é inclusivo, né? Povos que antes estavam distantes são convidados a participar da família de Deus, né? Desde que aceitemos o Senhor como Senhor da nossa vida e vivamos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Todos que reconhecem ao Senhor e se achegam a Ele são salvos. E a nossa verdadeira cidadania não está onde nascemos, mas está em Deus, né? O Salmo ele aponta para uma identidade espiritual que é superior a uma identidade terrena. Nós vivemos nesse mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. Então, o Salmo 87 mostra um Deus que não está interessado apenas em uma nação, mas em todas as nações. Ele reúne pessoas de diferentes povos, culturas, histórias para formar um único povo que o adora. Então, pelo que nós estudamos hoje, a gente compreende que o medo afasta, mas Deus continua conduzindo, como nós vimos ali com Davi. Deus age mesmo quando parece estar em silêncio. E o contraste entre a morte e a vida, né? Que Jesus vai nos mostrar aqui. Que ele traz vida, né? E a atitude que Saul tomou trouxe morte para a vida dele. E Deus escreve uma história maior do que conseguimos enxergar, né? Como nós vimos em Davi, Marta e Maria, no Salmo 87. Então, o grande plano de Deus, qual é? Reunir um povo para si. Amém? Deus abençoe.